Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz, bem-vindo ao programa Café com Maná, o programa que vem do céu para a sua vida todos os dias. Obrigado pelo carinho, pela carona que você nos dá. Obrigado por você nos amar, nos abençoar, nos tolerar de vez em quando e continuar aqui com a gente, conosco, no programa que faz parte já da sua vida, do nosso dia a dia, o programa Café com Maná. Um grande abraço a você, do meu tamanho, receba o nosso carinho. Você, Denis, que está aí do outro lado, nesse Rio Grande do Sul também. Você está no Rio Grande ouvindo a gente, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Que a bênção de Deus chegue a todos e também aos nossos amigos, colegas que estão nos assistindo também via YouTube. Aliás, já vai entrando, colocando seu like, compartilhando esse programa. Bem-vindo, Shalom, graça e paz, Bispo Paulo Renato e Bispo João. Shalom para todos, paz esteja convosco. Todos aí de São Paulo, Juiz de Fora, Florianópolis, Porto Alegre. Denis, forte abraço aí, sempre conosco. Muito obrigado aí, pessoal do YouTube, que já vai chegando. Chega aí, já dando uma voadora no like aí. Dá aquela moral pro programa aí, para ajudar a impulsionar a gente. Amém. Salve, meninos. Salve, ouvinte da Sara Brasil. Pessoal aí do YouTube. Salve, Robson, Bispo Robson, Denis. Sejam bem-vindos todos. Good morning, Shalom, Bispo Robson. Shalom. Bom. Shalom a todos. Bispo João, Pastor Kennedy, Paulo Renato, Denis também, que está lá nos botões. Que Deus abençoe a todos. Os nossos ouvintes, né? Do programa Café com Maná, Rádio Sara Brasil FM em todos os lugares. Que Deus abençoe poderosamente cada um que está acompanhando a gente, né? Amém. Queridos, aqui na minha cidade linda, maravilhosa, a única cidade que tem um time na Série A em Santa Catarina, que é Criciúma, fazendo 11 graus, frio. Máxima vai ser 19. O Bispo Paulo Renato falou que Maringá já está a quanto? Maringá, às 10 da manhã vai estar 20 graus, até mais lá para as 2 da tarde, quase 30. Então, ele está no deserto lá, Saara, maravilhoso. E aqui frio. Hoje eu estou na raça aqui, viu, gente? Na raça para fazer o programa, porque aquele dia que eu estou garganta inflamada, corpo dolorido, eu falei, meu Deus, essa coisa de ficar velho é ruim demais, né? Começa a doer ali. Eu estou aqui contra a natureza. Como disse o apóstolo Paulo, né? Contra a esperança, contra a realidade, né? Antes de a gente entrar no tema, que é a batalha espiritual, eu queria entender um pouco que essa PEC 28, alguém pode nos explicar? É a PEC da esperança? Essa PEC vai passar? Melhor se explicar aí para nós. Bispo Paulo, explica para nós aí, Bispo Paulo. O que significa a PEC? A PEC é o projeto de emenda, né, à Constituição Federal, né? Quando você altera as disposições da Constituição Federal, você precisa dessa situação que tramite pelas comissões especiais das casas legislativas federais, né, como o Senado ou então a Câmara Federal, né? Ela precisa de uma proposta, tem que ter um quórum para votação disso daí, tem que ter um mínimo de votação, geralmente exigindo mais do que o normal das leis ordinárias, né? E no caso dessa PEC 28, ela está acrescentando o artigo 97A e o parágrafo 4º. Eu estou lendo aqui, tá, gente? Porque eu sei do que se trata, mas não sei os detalhes, tá? Artigo 97A e parágrafo 4º e 5º da Constituição Federal de 1988, para estabelecer o julgamento de referendo de liminares pelo colegiado de tribunal, bem como criar hipótese de sustação de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seria uma espécie de resposta
da Casa Legislativa, do Poder Legislativo Federal, em relação ao clamor popular, né, e acredito aí a própria visão pessoal deles, dos deputados federais, o que vai ter que ser confirmado via voto, se por acaso essa PEC chegar ao plenário para votação, onde isso vai acabar, por exemplo, com as famosas decisões monocráticas, né, dos ministros, eu ia falar juízes, mas não são, ministros do Supremo Tribunal Federal, que tem causado tanta polêmica e, às vezes, aí, tanta revolta e, por que não dizer, tanto prejuízo na segurança jurídica nacional. Mais do que isso, aí o Bispo João pode ajudar, contribuindo mais com seu conhecimento. É que eu vi o Caio Coppola falando sobre isso, né, ainda hoje pela manhã. Na verdade, assim, da minha maneira de entender, é que essa PEC ela vai proteger aquilo que é inconstitucional, né, e que o Supremo tornou constitucional, né? Então, essa PEC teria esse poder, né? Aí ele citou vários exemplos de excessos do Supremo e seria um freio através do Congresso. Agora, será que isso vai passar? Será que tem... política brasileira é tão estranha, né? É o justo, é o correto, mas será que isso passa? Então, é que tá. O que está acontecendo hoje? Eu assisti um vídeo ontem de manhã, eu vi um vídeo, tive acesso a um vídeo do deputado federal Gustavo Gayer, que é muito combativo, né? É um deputado da direita, ele é muito combativo e ele trata com muita transparência sobre esses assuntos, e ele estava assim, demonstrando uma preocupação gigantesca com o cenário político da eleição de São Paulo, né? Ontem era até um assunto que eu queria ter tocado, mas daí a gente migrou para o lado bíblico, eu não quis mais levar adiante isso, mas ele demonstrou uma preocupação gigante, assim, até uma certa angústia, dá para perceber na fala dele, assim, o olho dele querendo sair da cara, porque o debate da eleição paulista, né, ela tomou um vulto que acabou, assim, não sei se proposital ou não, se tornando uma gigante cortina de fumaça para esconder aquilo que realmente é valoroso para a nação agora, que seria a aprovação dessa PEC 28, né? E fazer andar essa PEC 28, fazer com que ela tramite nas comissões e que ela chegue até o plenário para que possa ser votado, porque hoje em dia, com certeza, chega um negócio desse no plenário, vai passar. Vai passar. Inclusive, os deputados, eles estão cuspindo marimbondo, né? Depois que mexeram lá naquela questão que era de interesse direto deles, as questões das emendas, né? Então, de certa forma, o pessoal do Centrão e até alguns deputados de esquerda se levantaram favoráveis a essa PEC, né? Não só a PEC 28, mas também a PEC 8, que está tramitando também, tá? A PEC 8 revoga a competência concorrente para legislar sobre direito penitenciário atribuído aos estados. É outra também, tá? Que está andando lá pela Casa Legislativa, tentando ganhar vulto para chegar ao plenário, porque chegando ao plenário, a própria pressão popular, né? E o 7 de setembro agora, grande manifestação do 7 de setembro, que vai acontecer agora, ela tem esse foco, tá? A aprovação dessas duas PECs, fazer pressão popular para andamento e aprovação dessas duas PECs aí, que vai limitar esses poderes soberanos estratosféricos, que praticamente divinos, né? Que o pessoal do Supremo Tribunal Federal, em especial Alexandre de Moraes, estão demonstrando, estão praticando, e o clamor popular está grande. Só que veio a situação da eleição paulista, um debate acalorado em torno de Marçal, Boulos, Nunes, né?
e a Tabata e Ana Maria, a outra candidata, né? Ana Maria. Marina, perdão, desculpa. Esse perdão é para ela, tá? Não é para vocês, não vou errar o nome dela aqui. Mas, de fato, esse debate aí, ele ganhou um vulto, né? Se tornou uma cortina de fumaça, e o Geyer, ele falava, gente, pelo amor de Deus, São Paulo vai votar no seu candidato. É importante, sim, ganhar a eleição de São Paulo, mas, gente, o mais importante é o país. É o que está acontecendo aqui no país. Ele indignado, vamos acordar, tal. Então, fica aí para o nosso ouvinte, aí o destaque, procure saber, tá? Se você der um Google, escrever PEC, PEC 8, 2024, ou PEC 28, 2024, primeira referência que vai te dar é justamente a referência do Senado Federal sobre todo o trâmite dessa PEC, explicando exatamente a que ela se propõe, tá bom? E aí, Bispo João? Você acha que essa é uma maneira de frear um pouco as iniciativas do Supremo? O poder de suspender uma decisão do Supremo, por exemplo, vamos supor que o Supremo criminalizou a homofobia, por exemplo, né? Sem lei, apenas foi uma decisão judicial, né? Criou um crime por decisão judicial, o que praticamente não existe em lugar nenhum do mundo. A proposta dessa PEC é dar ao Congresso o poder de suspender essa decisão. Essa a proposta, né, de o Congresso poder ter a última palavra quando o Supremo julgar uma lei inconstitucional, ou quando o Supremo criar de alguma forma, né, ainda que por via transversa, né? Vamos supor que o Supremo julgue que o aborto, que a lei que criminaliza o aborto é inconstitucional, ou que o Supremo julgue que portar droga ou consumir droga não é crime. Todas essas decisões poderiam ser suspensas pelo Congresso Nacional se passar essa PEC 28. Essa é a proposta. Eu acho muito difícil passar, porque teria que ter um ambiente, né, nessa direção, e como é uma emenda, o Supremo ainda pode julgar a própria emenda inconstitucional, né? Bispo Robson, as queimadas aí em São Paulo são criminosas, hein? Você acompanhou ontem? Acompanhei, eu ouvi um pouquinho sobre o assunto, realmente tem fatos, né? Já tem pessoas presas e o negócio tomou uma proporção gigante aqui em São Paulo. As queimadas saíram, né, do controle, mas assim, até mesmo eu ouvi que existe uma suspeita de atos, né, políticos por parte do PCC. Gente, mas aí é suspeita, né? Ainda vão ter que apurar isso para ver se realmente... Porque eles têm um braço no ramo, eles têm um braço... Retaliação. Se tornaram uma multinacional, né? Eles têm braços em várias áreas da economia, e um dos braços é o petróleo, a gasolina. Eles têm, não lembro o número, mas uma quantidade enorme de postos de gasolina. Então, é uma situação que São Paulo sofre, né? São Paulo vem lutando contra isso, não é de hoje, né? O PCC e toda a organização criminal, toda essa organização que se formou aqui, e estão entrando em prefeituras e em áreas públicas, em contratos, pelo menos é a suspeita, né? Estão apurando tudo isso. Aí fica muito complicado, né? É caso de polícia mesmo, tem que investigar e o governo precisa realmente tomar a providência com urgência. Mas aí em São Paulo só se fala em Pablo Marçal, e nessa eleição municipal, né? Parece que tomou uma proporção gigantesca. Eu não sei os objetivos do Pablo Marçal, se realmente, né, é só ganhar a prefeitura, mas com certeza ele sai ganhando de qualquer maneira, né? Porque ganhou uma repercussão nacional. Sempre, na minha visão pessoal, eu entendo que ele queria ganhar mesmo projeção. E ele mira
ganhar a prefeitura de São Paulo, mas se não ganhar, ele já ganhou de qualquer maneira, né? Porque o impacto né, do que ele fez é grande. E ele vem, para mim, né? Ele vem candidato a presidente da República na próxima eleição. Ele que teve uma rejeição dos partidos, ele tem muita dificuldade de lidar com os partidos, né? Eu vi algumas entrevistas dele, também é outra situação, né? Ele filiou num partido que tem suspeita de envolvimento com o PCC. E aí ele dizendo, olha, né, fez até um apelo, eu faço um apelo que tem que acabar com a história de partidos e tem que ser igual aos Estados Unidos e não sei o que e tal. Os Estados Unidos também tem partidos, né? Se disputa a eleição, tá lá 2 partidos que são os cabeças, mas partidos. E é escolhido dentro dos partidos, os candidatos e tudo mais. Mas não importa a percepção, né, constitucional dele. O que importa é que ele conseguiu fazer um barulho tão grande que, olha aí, conseguiu desviar até assuntos como esse, né, da PEC e tudo mais que está acontecendo. Não, mas o que ele diz não é que nos Estados Unidos não tem partido, né, mas é que nos Estados Unidos uma candidatura pode ser avulsa, né, existe independentemente de partido, né? Você Tá. lá você pode ser um candidato independente, sem partido, entendeu? Um candidato pode... Não vai ter apoiamento político, ele teria apoiamento popular, no caso, né? Foi o que o Kennedy tentou fazer agora, o Kennedy Neto lá tentou fazer agora. Né, em qualquer eleição agora... você pode ter uma candidatura avulsa, só que lá a estrutura partidária é tão forte que você não tem chance de sucesso. Não tem chance de sucesso como candidato independente você conseguir se eleger. É muito difícil. Não existe histórico, né, Bispo? De eleição independente que prosperou, né? Existe histórico de candidatura, né? O último que teve assim uma certa votação foi o Ross Perot, né? Que foi um candidato já numa eleição nos anos 90. Eu lembro dele. Que foi um candidato independente com uma certa votação. Ele era muito rico, né? Conseguiu um número razoável de votos. Mas nunca ganha uma eleição lá um candidato avulso. Aqui no Brasil talvez ganhe, né? Mas não existe na possibilidade de candidatura avulsa no Brasil. O cara tem que estar vinculado a partido político. Tá. Só complementando aqui a informação, gente, que é importante, a gente mencionou as PECs 8 e 28, né? Tanto aquela a 8 é das decisões monocráticas e a 28 é essa que o Bispo João falou, da capacidade de suspensão de decisões por parte do Congresso. Tem uma notícia aqui de 12 horas atrás do site do Poder 360, que diz aqui, comissão adia votação de propostas que limitam poderes do STF, ou seja, a CCJ teve um adiamento desse trâmite, tá? Desse trâmite de interstício regimental, chamado, né? Que é o período onde o projeto passa pelas análises de comissões. O pessoal governista fez pedido de vista dessas PECs e conseguiu um adiamento delas, quer dizer, nesse exato momento elas estão ali na geladeira esperando um tempo, de acordo com esse pedido aí de deputados, obviamente, governistas, é a reação do sistema, né? Amém. Vamos virar a página, virar o jogo, entrar num tema hoje bem interessante também. Vou começar pelo Bispo Robson. Nós vamos falar de mundo espiritual, batalha espiritual. Bispo Robson, o que significa mundo espiritual? Que mundo é esse? Que mundo é esse fora do nosso mundo visível? Né? Porque alguns dizem que o invisível é mais real do que o visível. Né? Parece uma frase sem lógica, né? Gostaria que você explicasse para nós. Muitas coisas são invisíveis aos nossos olhos, né? Bactérias. Quem vê bactérias? Só se for através de instrumentos, né? Para poder perceber isso. Exames. O átomo ninguém vê. Oi? O átomo ninguém vê o átomo. Ninguém vê o vento, sente o vento. Nem com microscópio se vê átomo. Pois é. Então, tem forças que operam que são invisíveis aos nossos olhos. Elas são reais.
O mundo espiritual é o mundo dos espíritos. Deus é espírito. Então, veja, quando você vai para a definição de fé, Hebreus 11, lá fala também que todas as coisas visíveis foram criadas do invisível. E Deus isso é assim, espírito, mas ele tem um corpo. corpo Porque Deus espiritual, tem como um chama, pé. né? A Bíblia Corpo fala do espiritual. pé. Ah? Essa definição nossa, aí entra a nossa Deus limitação não humana tem de corpo, compreender. gente. Deus é espírito. É, Deus não pode ter corpo, porque o corpo ia limitar Deus, e Deus é O ilimitado. corpo material não. Como é que você vai Tá, dar um corpo para Deus? Como Deus é infinito. Deus os tem pés do limite. Senhor estão sobre a terra, certo? Ele está sentado e os seus pés estão sobre a terra. Ô, Kendi, essa é uma linguagem metafórica. É óbvio. Essa é uma linguagem de autoridade. É um símbolo da autoridade de Deus. Ele está assentado, os pés estão sobre a terra. Isso aí é uma linguagem metafórica. Né? eu te faço uma pergunta. Né, Qual de o tamanho Deus. de Deus? É uma linguagem antropomórfica, né? Você está dando uma forma humana para a linguagem para ser compreensível. Né? Isso. Qual o Deus tamanho de Deus? Deus tem asas. A Bíblia fala no Salmo 91, né, que nós estamos escondidos sob as asas de Deus. Deus tem asas, então Deus sai voando que nem pássaro. Entendeu? Isso é uma linguagem metafórica, não é uma linguagem literal, é uma linguagem poética. Tá, vamos entendendo, então. Eu vou aqui fazendo as perguntas que me fazem, entendeu? Né? Não, mas é ótimo para pensar, né? Porque imagina, né? O que você... Qual é o que está no imaginário do homem sobre Deus? É exatamente isso, um velhinho sentado num trono. Não é isso que está no imaginário das pessoas? Né? Com o cajado na mão, batendo na cabeça do pecador, assim. Como anjos são aquelas crianças gordinhas, né, com asas, uma harpa pulando de nuvem em nuvem, né? Tá tudo no imaginário. Cabelo enroladinho, olho azul, né? Com a harpinha. É a figura do Cupido, né? Tá tudo no imaginário das agora, pessoas. E esse mundo espiritual, né? Como é que ele se revela a nós? Né? Qual é a definição então mais correta de mundo espiritual? Olha, sobre questões de mundo espiritual, a gente já tem evidências já no Antigo Testamento, certo? Primeiro começa no Éden, já tinha alguém estranho andando por lá, né? E as intenções desse estranho, desse alheio, eram as piores, né? E ele conseguiu, de fato, penetrar na mente da mulher e, por consequência, na do homem, Adão, e causar um bom estrago na natureza original dos dois. E nós somos frutos, né, dos dois caídos, por isso que o pecado habita no meio de nós, né? E você vê outras passagens também, como, por exemplo, aquela passagem do rei Saul, né? Que Saul estava atormentado por um espírito maligno, a Bíblia diz, e Davi ia tocar a harpa para acalmá-lo, até que num rompante ali de cólera, ele atira uma lança contra Davi, né? E a lança estatela na parede ali, e de fato a Bíblia fala que sempre que Saul ficava assim, Davi era convocado a tanger a harpa para que acalmasse aquela situação interior de Saul, né? E se defende na melhor teologia que, de fato, eram possessões demoníacas, embora haja teólogos, né, estudiosos, inclusive rabínicos, que dizem que não, que era uma coisa mais psíquica mesmo, assim, mais um surto psicótico, e que a musicoterapia aplicada por Davi acalmaria, né, o lado psíquico atormentado de Saul. Mas, assim, particularmente, visão minha, posicionamento meu, conhecendo, sabendo, já tendo visto possessões demoníacas e lidado com isso de uma forma até constante por muito tempo, de que realmente ali no Antigo Testamento nós já vemos evidências de pessoas tomadas por espíritos malignos, né? Poderia citar talvez mais um caso ou outro, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores,
denunciou e personalizou o diabo, né? Que antes era conhecido como Satanás, e na cultura judaica, Satanás podia ser qualquer mal. Por exemplo, uma quebradeira financeira era um Satanás, uma enfermidade grave era um Satanás. E Jesus vem falar, não, ele é o diabo, ele é uma pessoa, ele caiu do céu. Né? Jesus denuncia isso daí. Nós vemos o envio dos 70, né? Quando Jesus envia os 70, 2 em 2, e em Lucas capítulo 10, versículo 17 adiante, narra o retorno dos 70 dessa missão. A primeira coisa que os 70 disseram ao grupo principal de Jesus foi: olha, no nome do Senhor, até os demônios se nos submetem, né? Nós expulsamos demônios em nome de Jesus. Eles deixam isso claro. Jesus fala: eu vi Satanás caindo do céu como um raio, né? Caindo para onde? Aqui, para o ambiente terreno, embora, a meu ver, né? Claro, óbvio, numa dimensão paralela, no mundo espiritual, chamado mundo espiritual, que ontem, se não me engano, nós falamos sobre o primeiro, segundo e terceiro céu, né? O que seria aí, no caso, né, o segundo céu, um ambiente da batalha espiritual, onde anjos e demônios estão no confronto direto, os do céu para defender os humanos, né, os filhos de Deus, e os do inferno para atacar os filhos de Deus. Então, vamos lá. Interessante isso. Bispo João, quando Jesus fala o reino de Deus, né, que a gente já vai estar fazendo um paralelo, né, o reino de Deus, porque também parece algo abstrato, né? É chegado o reino de Deus, né? Chegou o reino de Deus. Como é esse reino? Também é dessa mesma perspectiva do mundo espiritual? É apenas espiritual? Quando Jesus fala é chegado o reino de Deus, é porque ele estava ali, né? Ele é o rei, né? Então é chegado. O reino estava presente, né? Porque o rei estava presente. E agora o reino é governo, né? O reino é governo. Você estabeleceu um governo. Lá em Colossenses fala, né, que ele nos libertou do império das trevas, né? Então há um império, né? Quando você está longe de Deus, quando você vive uma vida separada de Deus, você está debaixo do império. É o que o apóstolo Paulo deixa muito claro em Colossenses. Né? Você está debaixo de um domínio, né? Não necessariamente você está possesso, né? Normalmente não está, né? São raros os casos de possessão, né? Mas você está sob uma influência, sob um governo, né? Sob um sistema que é um sistema maligno, né? Porque é separado de Deus, está em oposição a Deus. E Paulo fala, ele nos libertou, né? Nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa imagem é muito sugestiva, né? Ele nos libertou do império das trevas, quer dizer que há uma ação no mundo espiritual. João fala que o mundo jaz no maligno, né? Quer dizer, o mundo repousa sobre o maligno, está sob o domínio, né? Sob a influência das trevas. Né? Claro que a gente não vê isso, né? Alguns entendem esse mundo apenas como sistema. Outros já dizem que o mundo é um mundo físico também. Ele também está reinando no mundo físico. São os dois ou apenas um desses dois? Não, o sentido de quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, né? Você tem que fazer uma distinção, né? Não sentido. O mundo físico. Não, o mundo físico. Não, o mundo é um sistema. Quando a Bíblia se refere espiritualmente ao mundo, se refere a um sistema, uma maneira de pensar, de agir, de comportar.
A terra é do Senhor, né? E toda a terra pertence ao Senhor. Né? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, diz a palavra de Deus no Salmo 24. Né? Mas essa terra as pessoas estão sob a influência das trevas. As pessoas que estão separadas de Deus estão sob a influência das trevas. Não estão possessas, né? Mas elas estão sob a influência, vivendo sob um sistema que é separado de Deus, em que o governo é do maligno. Né? Então é esse mundo. Jesus usa a expressão o príncipe deste mundo. Então, o sistema está debaixo de um governo. As pessoas falam muito. Por que eu não acredito muito em sistema de essas teorias de conspiração? Né? Eu não acredito em teorias de conspiração porque o homem ele é muito vaidoso. Se houvesse alguém querendo dominar o mundo, eles iam brigar entre si. Ia haver facção, tribo. Então, eu não acredito numa conspiração humana para dominar o mundo. Eu acredito numa conspiração espiritual, isso sim, né? O inimigo usa a realidade humana para ir alcançando domínio, estabelecendo um sistema cada vez mais hostil ao reino de Deus. É o que nós vemos. O sistema cresce em hostilidade às coisas de Deus, ao evangelho, ao crente, porque ele é um sistema maligno, né? Quando você vem para Deus, você abre os olhos, né? Você é despertado, você é transportado para o reino do Filho do seu amor. Tá certo. Bispo Robson, agora vamos essa palavra batalha espiritual, né? Efésios 6 fala da armadura de Deus, de principados, potestades, dominadores, forças do mal, nas regiões celestiais. Até ontem a gente falamos um pouco sobre isso, né? Essas regiões celestiais. Né? Mas, na verdade, os demônios eles estão mais na Terra, parece, né? Parece que eles agem livremente nesta Terra. Por isso que eu perguntei se o mundo espiritual também tem a ver com o mundo físico, né? Porque nós vemos a ação clara da maldade do inimigo na humanidade e na Terra. Só que a Bíblia fala que nós fomos revestidos de toda a autoridade. Jesus disse, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, e ele nos deu essa autoridade. O crente, o cristão, o que é essa autoridade, como ele usa essa autoridade, né? Como é essa armadura que o crente, alguns dizem que todo dia você tem que botar armadura, se revestir da armadura, já viu essas expressões? Olha, todo dia quando você acordar, coloca a armadura, né? E depois, quando for dormir, tira a armadura. A batalha, dá essa intenção, dá essa impressão, né? Quando a gente ouve, coloca a armadura mesmo antes de sair de casa. Né? É assim mesmo, é por aí. O cristão agora, ele tem os dardos inflamados do maligno, o escudo da fé, pode apagar... Devia ter convidado o Mário para estar aqui hoje. O Mário manda a gente pôr armadura, manda botar capacete, manda colocar uma espada. Né? Ele gosta desse negócio aí. Aí ele manda faxina. Nunca vi isso. Tem anjo que faz faxina, tem os irmãos que falam, né? Os anjos vão fazer uma faxina espiritual na tua casa. São expressões que, para mim, assim, eu fico... Quando eu ouço algumas expressões que eu não vejo literalmente na Bíblia, eu fico perguntando, poxa, eu não tenho nem faxineira, agora eu vou ter um anjo faxineiro na minha casa. Bom, explica um pouco isso, viu, querido? Bom, vamos pegar o que Jesus falou, né? Se eu expulso Satanás pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Olha como é que é as questões, né? Se eu faço esse confronto com poderes malignos, em nome do Senhor Jesus, essa é a batalha, né? Eu consegui identificar o que é maligno, que precisa ser expulso, que precisa ser confrontado. Só que a gente coloca isso, muitas vezes, de uma maneira muito simplória. Né? Tem muita coisa que vem do mal, maligno, inclusive que brota do coração humano, porque Jesus fala também que do coração humano é que nasce. Né? Tanto problema aí, adultério, né? Mentiras, e assim por diante. Então, assim,
Nós vivemos realmente numa situação de batalha constante. Nossa mente é o campo de batalha. Tem lutas na nossa mente, nossas emoções e, com certeza, também lutas espirituais. Jesus fala. Então, as questões espirituais são reais. É que talvez a gente vive hoje numa sociedade moderna, grandes metrópoles, muita correria, muita coisa, mas existem sociedades mais simples que o envolvimento com o mundo espiritual é tão presente, é tão vivo, tão manifesto no dia a dia, o impacto é muito grande, muito grande. Sociedades aí por aí no mundo, relatadas inclusive, negócio impressionante. Nós temos que ter consciência do que é o mal, quais atuações o mal, né, tem, enfim, né, tem como o mal atua e tudo mais. A armadura, ela não podemos levar aquilo que está escrito em Efésios de uma maneira literal, sair calçando um sapato que não existe, botando um capacete na cabeça que... Né, da onde é que está esse capacete? Não, eu estou pegando aqui, não é isso que Paulo está falando. Ele está falando de... a nossa justiça, coraça, por exemplo, é Cristo. Isso tem a ver com as nossas crenças que cobrem o nosso coração. O capacete da salvação é a consciência que temos que Jesus é a nossa salvação. E quando nossa mente está firme em Cristo, protege nossa mente. A espada do Espírito é exatamente ter a palavra de Deus no teu coração e na tua boca. Revelada, né? E revelada. E revelada. Exatamente. Revelada. Aí voltamos à parábola do semeador, né? Que a primeira coisa que o mal faz, e Jesus declara isso, né? Que é a semente que cai à beira do caminho, Satanás, ele vai dar a interpretação que Satanás pega aquela semente e leva. Você vê, se não tiver entendimento do que você está ouvindo, da palavra, o mal vem e tira. Você perdeu aquela potencialidade da semente de produzir fruto. Né? Ele leva. Então, entender a palavra é fundamental. Escudo da fé, né? Aí você levantar a tua fé. E assim por diante. Na verdade, é uma mentalidade, né? A armadura é uma mentalidade. Nós somos muito místicos, né? Então, quando alguém fala... Eu lembro que eu fui repreendido uma vez por um membro da igreja, porque o Mário veio aqui e mandou todo mundo pôr armadura, né? E aí o pessoal, aí um cara falou assim, pô, bicho, eu nunca tinha me ensinado que tem que botar essa armadura, né? Fiquei vulnerável esse tempo todo. Agora eu vou vestir armadura todo dia. Eu fiquei quieto, né? Não vou também desautorizar, né, o pregador, né? Mas é óbvio que não é literal, né? Paulo, provavelmente, ele estava vendo algum soldado romano perto enquanto ele estava escrevendo e teve aquela ideia, né? Por exemplo, ele fala, né? Calçai os pés, né? Como é que ele fala? Calçai os pés na preparação. Na preparação do Evangelho da Paz, que é uma passagem difícil, né? Eu acho uma passagem difícil de interpretar. O que ele quer dizer com isso? Se a gente for honesto, claro, você pode dar uma interpretação chutada, né? Mas no original parece que fala na prontidão, né? Que é a postura de prontidão, né? Mas mesmo assim fica difícil o que ele quer dizer, né? Preparar, calçar os pés na prontidão, né? Ou na preparação do Evangelho. Assim, como o pé tem muito a ver com manter posição, né? A bota tem no sentido de dar segurança para você se permanecer em pé, né? Talvez calçar os pés na preparação é se fortalecer com os valores, né, do Evangelho, né? Muita gente entende isso como pregar o Evangelho, mas ele não fala em pregar, né? Ele fala calçar os pés na preparação do Evangelho. Eu acho né, essa parte é uma passagem difícil de interpretar, mas eu creio que ele está se referindo a você se fortalecer com a convicção, né, de que o Evangelho é a verdade de Deus, né? Não tem, é a posição que você deve se manter dentro do Evangelho, não saia do Evangelho, fique firme no Evangelho.
Acho eu. Não sei como é que vocês interpretam. Eu também acho que o escudo da fé é uma convicção, né? É uma convicção clara, né, de que Deus está contigo, né? Porque a convicção de que Deus vive e que Deus, como diz lá em Hebreus, né, está comigo, recompensa, Deus me recompensa, Deus não vai me abandonar, né? Não estou sozinho nessa luta. E o capacete da salvação eu vejo muito como uma convicção de ser filho de Deus, né? E o cinto? Eu sou salvo, então eu sou filho de Deus. O Senhor é minha salvação, o Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Acho que essa convicção é o capacete da salvação, né? Está muito ligado à mente. Enfim, faltou o cinto. Faltou o cinto da verdade. O cinto. O cinto da verdade você pode interpretar de duas formas, né? Uma de você se revestir de uma convicção de que a palavra de Deus é verdade, né? Que você está vivendo a verdade, ou você ser verdadeiro, né? Você viver dentro da verdade, né? Aí seria uma atitude, né? Seria a atitude de você não ser enganador, mentiroso, né? Mas ser verdadeiro, né? Ser íntegro. Tem outro detalhe aí, né, bispo? O cinto é o adereço que segura a calça, né? Se o cara não tiver com a verdade bem atada na calça, a calça cai, ele passa vergonha, porque a mentira expõe. Tem toda uma analogia em torno disso aí, né, de ato e consequência, né, na verdade, em torno disso aí. Eu fico aí com as palavras do bispo João e do bispo Robinson, somente no tocante, cada peça dessa da armadura, né, que na verdade, mais uma vez, é outra condição metafórica, na verdade representa o que Cristo proporciona na vida do crente quando ele tem o evangelho dentro da sua vida, dentro do seu coração, né? Capacete de salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sandália do evangelho, a preparação do evangelho da paz, quer dizer, a pregação do evangelho, né, a levar a palavra, guarda os seus pés. Já parou para pensar, se está com a palavra na tua boca o tempo inteiro, semeando, você vai estar com ela na prática ali, o tempo do teu pé vai estar sendo guardado dos tropeços da vida, porque você está ali elaborando a palavra, né? E isso leva você também. Como é que eu vou pregar uma coisa para a pessoa que não está dentro da minha mente, né? Que não está ali queimando no meu coração? Então, cada situação dessa fala de uma consequência de uma vida com Deus, de uma vida no Evangelho, em termo positivo, de proteção, de guarda na vida da gente, né? Por isso a analogia de uma armadura, que é aquilo que nos protege e, ao mesmo tempo, denuncia que, de fato, estamos num campo de batalha, né? Num campo de batalha espiritual, com inimigos espirituais invisíveis, porém com efeitos perceptíveis, né? É de tudo isso aí que fala, né? Essa questão da armadura, eu creio também. Mas, Kennedy, eu entendo a tua pergunta, tá? Eu por exemplo, eu tive no México, e eu fui visitar as pirâmides lá, aquela parte dos Incas, Maias e Incas, né? Acho que Maias, não me lembro agora, é Maias. E é impressionante, nós pegamos lá um guia da região para contar a história, né? Ali na área histórica ali onde nós fomos. E é tão real o mundo espiritual ali, né? Pelo que já viveram, e imagino naquela época então, porque ele começa a mostrar fotos de crânios que foram achatados para poder ter contato com o mundo espiritual. Então você vê o crânio alongado, né? Eles têm assim, você vai chegando naquela área de pirâmides, tem um monte de gente ali com instrumentos que imita animais, um dos animais lá que pássaros, jaguar, enfim. E eles falam que isso era uma espécie de conversa com o mundo espiritual. Você chega perto da pirâmide, aquele que é o guia, ele bate palma e a pirâmide faz um barulho de um pássaro. E ele explica que aquilo tudo tinha a ver com a maneira como eles cultuavam, conectavam com o mundo espiritual, conversavam com o mundo espiritual. Aí você vai ver a questão de... Saiu do ar ele? O mundo espiritual não gostou do que ele falou, não. Travou ele ali. Olha só, o bispo Arthur
Ele fala assim: bom dia, Caiu aqui. universos paralelos e o metaverso. O que é a nuvem? Dobra espacial e o subespaço. Bispo Arthur, eu vou ter que estudar física quântica aqui. Nós vamos precisar do Gerald Schroeder aqui, do Antônio Delson, do Bispo Rodovalho. Dobra espacial e subespaço. Robson, termina aí, deixa o Robson concluir aí o raciocínio dele. Você sumiu. Então, uma sociedade, viu, Kennedy, que lidava com o mundo espiritual, assim, de uma maneira diferente do que nós lidamos com o mundo espiritual, era muito real, muito presente, né? Eles viviam em torno disso, né? Seus sacerdotes, tudo mais. Então, assim, o que você quis dizer, né? A realidade do mundo espiritual no mundo físico. É o que eu quero dizer. Tem sociedades que isso, pela forma, pelo culto, pela maneira como se envolve, é presente, é muito forte. Tem lugares, e aí eu lembro do bispo, do pastor Mário, quando esteve aqui, ele estava com a gente conversar muito sobre isso. Tem lugares realmente que é muito mais nítido a opressão espiritual. Então, por essa questão que eu estou contando, né? O envolvimento de uma sociedade, né? E aí entra a mentalidade também, entra culto, forma de culto, busca, né? Com quem se relaciona espiritualmente. Isso acontece mesmo. Tem lugares que o céu é fechado. Já viu essa expressão? Cidades, estados, que o céu é fechado, que há uma resistência ao evangelho. Isso realmente e chega a ser perceptível mesmo. Há lugares que você vê consagrações a este mundo, né? Oferendas a este mundo, pactos a este mundo. Né? Você percebe que você vê com os olhos ali na terra e sente no céu, né? Sente no ambiente diferente, né? Como a sua experiência, né? Entendeu? Existem esses lugares assim. Os irmãos concordam? Concorda comigo, bispo Paulo? Que existem esses lugares? Concorda, bispo João? Eu tenho lugar que você chega e sente, né? Mais pesado, né? Você sente um ambiente mais tomado, assim. Vai muito de quem domina ali. Por exemplo, você quer ir num lugar que você sente isso, rodoviárias, né? Você sente isso, hospitais, presídio, não presídio para você ver. Teve uma época também que eu fui auxiliar do juízo, bispo João. Quando eu estava no quarto ano de direito, quinto ano de direito, tinha um juiz que era membro da igreja, e eu fui fazer o estágio com ele, consegui estágio para mim no fórum, lá na vara dele, e eu fui nomeado, né, por portaria dele, auxiliar do juízo. E, na ocasião, ele promoveu muitas blitz ali em consórcio ali com a Polícia Militar, Ministério Público, Conselho Tutelar, porque a vara da infância e da juventude estava na mão dele também, junto com uma vara civil, era conjugado. E por conta disso, nessas blitz a gente teve que entrar, por exemplo, em Boca de Fumo, entramos em casas de prostituição, né, tudo à busca de menores, né, dentro desse ambiente. O foco era pegar menores dentro desse ambiente. E em alguns casos a gente encontrou, mas o que destacou para mim, e ele me levava junto, justamente porque eu era pastor, e ele tinha esse temor, né, de pisar os pés nesses lugares, mesmo ele sendo uma autoridade. Então, o que me marcou muito foi a percepção do mundo espiritual dentro desses ambientes. Em especial, por exemplo, você vai entender o peso de uma música do mundo, com certas letras, quando você entra num ambiente como, por exemplo, esse que eu mencionei, numa casa de prostituição. E aquelas músicas que você escuta toda hora na rádio, tocando naquele lugar, a realidade que aquele povo está vivendo ali, né? Então você percebe a densidade do mundo espiritual dentro desses ambientes. Pelo menos essa foi a percepção da experiência pessoal que eu tive. Tá bem? Eu creio sim. Senão todo mundo ia ser pastor em Paris, né? Em Madrid, nas cidades mais charmosas do mundo, né? Que são cidades muito difíceis de você conseguir levantar uma igreja, né?
Aliás, que tá abrindo de igreja em Orlando, agora todo mundo indo para lá, né, rapaz? Na Venezuela ninguém quer ir, não. Tô querendo evangelizar o Mickey lá. O que foi? Então, gente, mas finalizando, né? O Japão, por exemplo, é famoso por ser muito difícil a penetração do evangelho no Japão. Verdade. Muito difícil. Muitos já tentaram, inclusive o Paul Yong-cho, né, o David Yong-cho, já tentou evangelizar o Japão e não conseguiu. Então, é um mistério, né, cara? São mistérios, a gente não tem como entender isso. Também. E para encerrar, né? Gostaria de ouvir de cada um rapidamente, 1 minuto aí para cada um. Como o cristão deve reagir, ou orar, ou agir, né, diante dessa situação do mundo espiritual? Como é que deve ser a oração dele diária, né, sacerdotal, de batalha, de guerra, todo dia? Como vocês veem isso? Dá um modelo aqui para nós. Oração do Pai Nosso. Livra-nos do mal. Exatamente o que eu estava pensando aqui. O Pai Nosso livra-me, não me deixe cair em tentação e livra-me do maligno, livra a minha casa, livra meus filhos, livra minha descendência, livra meus bens, livra minha mulher, livra do maligno. A oração, é a melhor oração, porque foi a oração que o Senhor ensinou, né? E Jesus fala também vigiai e orai, né? Essa palavra vigiai que é um negócio impressionante, né? Tem que ter uma atenção, o que o Paulo falou é verdade. Se você não tiver uma revelação da palavra, eu entendo que se vigiar é estar atento, né, a tudo que está acontecendo. Aí junta com a oração do Pai Nosso, não me deixe cair em tentação. A gente escorrega, cai, né? Não percebe, é levado às vezes, de uma forma, né, se permite cair, né? Não me deixe cair em tentação, mas me livra do mal. Eu lembro que quando a gente se converteu, às vezes a gente pegava carona com os irmãos lá da nossa igreja, os obreiros e tal, eles tinham um hábito interessante, eles não saíam de carro sem orar, cara. Não saíam. Eles, antes de ligar o carro, eles oravam. Eu tenho esse hábito, viu? Aliás, para tudo, né? De manhã. Não, mas eles, por exemplo, a gente entra no carro, liga e sai, né? Eles não faziam isso. Antes de ligar o carro, eles faziam uma oração. Né? Hábito bom esse. Então tá, gente. Né? Encerrando aqui, faltam 2 minutos. Deixa aqui meu abraço a todos, meu carinho, obrigado. Essa questão do mundo espiritual, assim, para terminar, né? É essa realidade aqui, só que a gente não vê, é a parte invisível desta realidade. É como se esta realidade tivesse uma parte... É que nem o mundo físico. O mundo físico tem uma realidade visível e uma realidade invisível, né? Que é a realidade dos átomos, a realidade da matéria. A gente não vê a matéria na sua forma primitiva, né? Na sua forma primária, né? Que são os átomos. Então, o mundo espiritual é a parte que a gente não vê. Por exemplo, eu tô vendo teu corpo, eu não tô vendo teu espírito. Mas teu espírito tá aí. Tá aí teu espírito. O mundo espiritual tá aí em você. Eu não tô vendo o Espírito Santo em você. A Bíblia fala que o Espírito Santo habita em você. Alguém tá vendo o Espírito Santo? Mas ele habita em nós. Então, a parte invisível dessa realidade é o mundo espiritual. Assim como os anjos estão aqui, os anjos maus também estão aqui, entendeu? Que são os demônios. É interessante, né? E é interessante, a gente não vai dar tempo da gente entrar na oração, né? Porque é interessante como a oração, ela é natural e espiritual, e sobrenatural. Natural, espiritual e sobrenatural. Né? Uma oração quebra toda a eficácia, todo o planejamento do mal, como é livrai-nos de todo o mal. Acabou o tempo. Gente, até amanhã, se o Senhor nos permitir, amém? E que o Senhor nos livre de todo o mal hoje, em nome de Jesus, a cada um de nós, a todos os ouvintes. Amém. Amém. Até amanhã. Abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Programa Café com Maná. Diferente dos outros.